Olá, meu povo, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu vou estar deixando uma palavra para o teu coração que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero e reto e temente a Deus, e se desviava-se do mal. A Bíblia vai nos contar a história de Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. A Bíblia vai dizer que Jó, ele era um homem próspero, tinha família, tinha gados, tinha riquezas, porque aonde Jó colocava a mão, ele prosperava, porque o Senhor era com ele. A Bíblia vai dizer que Jó, ele tinha 3 filhas e 7 filhos. E Jó, ele oferecia sacrifícios ao Senhor pelos seus filhos, porque Jó dizia: se os meus filhos blasfemaram contra o Senhor, eu vou apresentar um sacrifício para que o Senhor perdoe os meus filhos. Jó não sabia que os filhos dele tinham cometido isso, mas Jó, antes disso, Jó, ele entregava um sacrifício ao Senhor pela vida dos filhos. A Bíblia diz que Jó, ele buscava ao Senhor. Jó constantemente oferecia os holocaustos, sacrifício ao Senhor. Mas chegou um certo tempo que apresentou os filhos de Deus diante do Senhor. E veio também Satanás se apresentar diante do Senhor. E o Senhor pergunta para Satanás: de onde vens? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por elas. E o Senhor começa a dizer para Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há na terra homem semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. O Senhor, ele estava dando testemunho acerca da vida de Jó para o inimigo. E o Satanás queria falar que Jó só era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor, porque o Senhor abençoava ele, o Senhor cercaste ele de bens. Então ali o inimigo, ele pede para que ele pudesse tocar na vida de Jó, para que se fosse verdadeiramente que Jó era um homem reto, temente ao Senhor, quando o inimigo tocasse ali sobre a vida de Jó, ele ia blasfemar contra o Senhor. Aí o Senhor vai lá e permite que o inimigo toque na vida de Jó. A Bíblia vai dizer que o inimigo toca sobre os bens de Jó, toca sobre os filhos de Jó. E ali Jó começa a receber várias notícias ruins, de que ele perdeu os seus gados, ele perdeu os seus bens materiais, perdeu os seus filhos. Eu imagino ali Jó recebendo aquelas notícias ruins vindo sobre a vida dele. Mas em nenhum momento Jó, ele começa a blasfemar contra o Senhor. Ele diz que o Senhor, ele deu todas as coisas a ele. E o Senhor tomou, bendito é o Senhor. Jó sabia que tudo que ele tinha não pertencia a ele, mas pertencia ao Senhor. E ali o inimigo achou que Jó ia blasfemar contra o Senhor, mas muito pelo contrário, Jó deu graças ao Senhor. Na nossa vida não é diferente. Quantas das vezes o Senhor permite que o inimigo toque na nossa vida, não para nos destruir, mas para firmar nossa fé e mostrar para o inimigo que nós não servimos ao Senhor, nós não confiamos no Senhor somente pelo que Ele nos dá, mas muito mais pelo que o Senhor é em nossas vidas. Jó ali, ele perdeu tudo. Eu imagino o desespero de Jó, perdendo tudo da vida dele. Mas mesmo assim, ele disse: eu confio no Senhor. Eu imagino Jó ali: eu confio, independente das notícias ruins que têm chegado na minha vida, eu confio. Talvez você esteja recebendo notícias ruins sobre a tua vida, talvez coisas difíceis tenham acontecido na sua vida e você esteja olhando e dizendo: o que será de mim? O que será de mim? Mas confie no Senhor, acredite que o Senhor, grandes coisas Ele fará na tua vida. Ali o Senhor permitiu que o inimigo tocasse nas coisas de Jó, não para destruir Jó,
Mas para o inimigo ter certeza de que Jó, ele era um homem íntegro, temente ao Senhor, e que ele não servia ao Senhor somente pelo que o Senhor dava, mas por quem o Senhor é. A Bíblia vai dizer que até a mulher de Jó mandou Jó blasfemar contra Deus, amaldiçoar Deus e morrer. Mas Jó falou para ela: você fala como uma doida, como uma louca. Jó estava dizendo para ela: você não sabe o que você está falando. O Senhor nos abençoe com riquezas, com filhos, mas o Senhor também permitiu que coisas ruins acontecessem na nossa vida, e glória a Deus que coisas assim aconteçam na nossa vida, porque existem coisas que vão acontecer na nossa vida que é somente pela permissão do Senhor. Às vezes nós não entendemos algumas coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida, mas o Senhor permite todas as coisas acontecendo na nossa vida para nos firmar na presença, para que nós possamos aumentar a nossa fé, para que nós tenhamos a certeza de que Ele tem cuidado de todas as coisas. Nada acontece na nossa vida sem a permissão do Senhor. Nada. Se o Senhor tem permitido alguma coisa acontecer na sua vida, somente confie que Ele sabe de todas as coisas. Tem coisas que acontecem que a gente colhe por decisões erradas que a gente escolhe. Mas tem coisas que é permissão do Senhor para nos amadurecer, para nos fortalecer. Então ali, Jó, ele perdeu tudo, mas ele continuou sendo o homem que ele era. Ele continuou mantendo a identidade dele firme, que ele era no Senhor. Quantas das vezes coisas ruins acontecem na nossa vida e a nossa identidade em Deus começa a ser deturpada, começa a ser mudada. Coisas ruins que acontecem na nossa vida vai arrancando coisas de nós, vai tirando algo de nós. E muitas das vezes nós olhamos para nós e perguntamos: onde está aquela pessoa que eu era? Aonde está aquela pessoa que sonhava, que acreditava? Tem coisas que acontecem na nossa vida para que nós venhamos ter mais comunhão com o Senhor. Jó ali, em momento nenhum, ele murmurou contra o Senhor, ele sim rendeu graças ao Senhor. Mas o inimigo não se deu satisfeito. O inimigo quis ir mais além e pediu permissão para tocar na saúde de Jó. A Bíblia vai dizer que Jó teve vários tumores malignos na vida dele. Então Jó, ele se assentava em cima das cinzas e se coçava com caco de telha. Imagino Jó olhando para a situação dele e pensando: meu Deus, o que será de mim agora? O que será da minha vida agora? Mas a Bíblia vai dizer um pouco mais à frente que o Senhor deu em dobro tudo aquilo que Jó perdeu. O Senhor restaurou. O Senhor deu a Jó tudo em dobro, devolveu tudo em dobro. Talvez você tenha perdido coisas, talvez você tenha perdido pessoas. Talvez tenha acontecido coisas na sua vida que você não esteja entendendo. Você esteja olhando para a sua situação e se perguntando: o que será de mim? Mas somente continue confiando, acreditando, continue sendo sincero diante do Senhor, que Ele irá te dar tudo em dobro, aquilo que você perdeu. Eu não sei qual é o momento que você esteja enfrentando. Jó ali, ele estava enfrentando o pior momento da vida dele, mas ele decidiu em confiar no Senhor apesar de todas as coisas. E todas as coisas na vida dele foi restaurado. O Senhor deu tudo em dobro na vida de Jó. Talvez você esteja aí me ouvindo e dizendo: eu não sei mais o que fazer. Somente continue perseverando, confiando no Senhor, porque Ele sabe o que faz em nossas vidas. O Senhor, Ele sabe o que Ele permite na nossa vida. Mas só basta você confiar e dizer: eu não sei o porquê de essa situação estar acontecendo na minha vida, mas eu tenho certeza que é tudo permissão do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor irá restaurar tudo aquilo que eu perdi. Eu tenho certeza que o Senhor irá fazer muito mais além do que aquilo que veio sobre mim. Somente continue perseverando, acreditando. Não deixe com que as vozes malignas façam você duvidar do caráter de Deus. Porque ali a mulher de Jó induziu Jó a blasfemar, a amaldiçoar o Senhor, fazendo com que Jó virasse contra o Senhor. Mas Jó, ele não ouviu aquela voz, por mais que seja de pessoas próximas. Cuidado com pessoas próximas
que te dão conselhos para que você se revolte contra o Senhor, para que você comece a reclamar, comece a amaldiçoar coisas que o Senhor tem permitido sobre a sua vida. Ali, Jó, ele não ouve aquela voz, mas ele sim acredita no Senhor, que fez todas as coisas na vida dele. Tenha um dia abençoado, que Deus te abençoe, fique com Deus, Jesus está voltando. Talvez você ainda não tomou uma decisão na sua vida, se entregue para Jesus, Ele tem o melhor para te dar. Ele tem uma vida eterna para te entregar, mas só basta você dar o primeiro passo. Fique com Deus, que Deus te abençoe.